Boas, meu nome é Luís, bem-vindo ao meu novo vídeo. Infelizmente, vou pôr a câmera aqui. Infelizmente ontem eu estava a gravar, a montar e não sei o quê, devo-me ter enganado e isto não gravou, ou seja, tudo aquilo que eu fiz não ficou gravado, mas eu vou tentar explicar agora. Sinceramente não vou tirar da tampa outra vez e os discos, porque isso era trabalho escusado, mas eu vou explicar mais ou menos o que é que fiz, os processos todos no outro vídeo. Pronto, vamos começar por aqui. A primeira coisa que eu fiz, eu não foi preciso afrouxar aqui a embreagem, porque como vocês sabem, eu parti o perno ali, então a embreagem já estava frouxa, mas por exemplo, quando nós vamos trocar os discos ou mexer na embreagem, ela ainda não está afinada, já está boa, mas ainda não está afinada. A primeira coisa que vocês fazem é soltar aqui a embreagem, soltam o cabo daqui, depois vêm aqui e soltam o cabo. Antes de desaparafusar isto, vocês afrouxam ali, já conseguem nos soltar aqui. Segundo ponto, como nós vamos aceder ao motor, é assim, o nível de óleo, se ela estiver no nível de óleo e estiver assim no descanso, vocês não precisam tirar o óleo do motor. Mas nunca façam esse tipo de trabalhos com o óleo lá dentro. Facilmente cai qualquer coisa e não sei o quê. Eu geralmente faço, tiro o óleo ao motor, ponho num recipiente, neste caso, se o óleo tiver apenas pouco uso, ele tem nem 200 km tem, por isso eu guardei-o ali, deixo aquilo a sangrar, deixo aqui um recipiente e vou começando a folgar aqui os parafusos. Nunca tirem logo um parafuso, vão folgando. É assim, eu no vídeo não fiz isso, porquê? Porque eu quando comecei a gravar já tinha folgado os parafusos todos, por isso é que comecei a tirar um a um. Mas quando vocês estão a fazer, a desapertar pela primeira vez, façam tipo este, façam sempre em cruz. Isto porquê? Por exemplo, eu mandei vir uma junta nova. De toda a maneira, a peça, o prato da embreagem ainda não chegou, eu ainda vou ter que abrir isto outra vez. Não queria estar sem moto agora até quarta-feira, então montei e depois vou. Então pedi uma nova junta, mas se vocês folgarem isto assim, qual é que é a vantagem? A vantagem é que vocês não estragam a junta e se quiserem podem não usar outra vez. Não é que a junta seja cara, mas 10 euros aqui, 10 euros ali que a gente poupa, e é sempre bom por causa de também não folgar de repente um lado, ou seja, se vocês fizerem em cruz é muito melhor e não empanam sequer aqui não correm o risco, não estou a dizer que empanam se fizerem assim, se desapertarem um parafuso, outro, mas é sempre bom fazer assim, qualquer mecânico vos aconselhar a fazer assim. Seja qual for o tipo, coisas que tenham apertos específicos, geralmente em cruz. Depois, vocês tiram a tampa, acedem ao sistema de embreagem como eu tinha no outro vídeo. Depois, soltam os 5 parafusos das molas, não é? Tiram a tampa e acedem aos discos. Trocam os discos, ou veem os discos, ou façam. Geralmente é assim, quando se troca os discos, das duas, uma, vocês têm uma ferramenta assim como uma espécie de imãzinho com eletricidade estática para poder tirar os discos, porque vocês chegam ao prato, aos últimos 2 discos, já não conseguem lá meter os dedos para os tirar, ou seja, é sempre bom tirar o prato e geralmente quando fazem isso nas oficinas eles tiram sempre o prato. Tiram o prato, apesar de precisarem da chave castelo para desapertar a embreagem, não se esqueçam de travar a roda atrás ou se tiverem uma ferramenta pneumática que prenda a embreagem para ela não sair do sítio. Ou então fazem aquele método, põem aqui uma barra a travar, chegam a roda à frente, ela fica travada, pronto, já podem mexer aqui na embreagem que ela não vai sair do mesmo sítio. Mas tiram o prato, trocam os discos, ou então, se não quiserem ter esse trabalho todo de estar a tirar o prato, arranjam uma chave que tenha magnetismo para puxar os últimos discos. Vocês têm, não se esqueçam que os próprios discos de embreagem não são de metal, mas os discos de metal que ficam entre eles são, e vocês podem através desse puxar o outro, porque o outro é levezinho.
acedem, trocam e não sei o quê, depois o processo inverso é exatamente o mesmo, é pôr a junta de pressão. Não se esqueçam também aqueles 5 parafusos, desapertem-nos em cruz, e depois quando for para apertar façam exatamente o mesmo. Nunca apertem um totalmente, vão apertando assim à volta, depois quando for o aperto final, não se esqueçam que aquilo não é preciso ficar muito apertado, porque eu tenho um dos pernos partidos do prato exatamente porque quem trocou estes discos de embreagem fez tanta força que acabou por partir um dos pontos de fixação do prato. E agora isto está um bocado aqui desenrascado, até vir agora o meu prato novo. Por isso, uma coisa que eu aconselho é, aquilo não é um sítio que sofra muita trepidação, muito pelo contrário, é um ponto fixado. Ou seja, vocês apertam, quando chegar à parte de aperto final, está bom. A mola está a fazer pressão, fazem isso. Depois, não se esqueçam de ter atenção quando for a pôr a tampa, de juntar mesmo, porque isto é uma coisa que não vem dos manuais, e depois vocês veem-se à rasca para pôr a tampa, que é para encaixar a alavanca neste freizinho aqui. Vocês têm que encostar a tampa com cuidado até o freio entrar no buraco, e depois então empurram a tampa, porque senão vocês estão a pôr a tampa empurra a alavanca para dentro e vocês depois não conseguem encaixar isto. E estão aqui montes de tempo a tentar. Depois é assim que entrar, é a mesma coisa, fixam os parafusos em cruz e depois é só dar o aperto. E pronto, e está, é só encaixar depois aqui a embreagem, encaixam aqui, vão ali e depois é só fazer os ajustes. Ela ainda não está ajustada, já está a funcionar, mas agora é só depois pôr lá a trabalhar. Ainda não pus o óleo do motor, por isso ainda não posso pôr lá a trabalhar. Estou a afinar os carburadores novamente. Perdão. E então, já agora mostro aqui o trabalhinho americano que fizeram aqui na minha caixa de filtro. Eu não sei se foi o antigo dono, mas presumo que sim. Isto é daqueles trabalhinhos da treta. É mesmo, porque é assim, a moto tem um sistema, isto para explicar agora aqui um pouco, sem ser por palavras, sem ser a falar, sem ter as coisas ao pé. A moto, isto é o sistema de ar da moto. Este motor é um motor a combustão, funciona, não é 50-50, mas funciona, metade combustível, metade ar. Os respiradores que estão aqui têm uma função, os respiradores, o air deflector e uma peça que está aqui, que eu agora estou à procura dela para tentar comprar, porque eu não sei porque é que as pessoas tiram isso. Isso é o que vai fazer a canalização do ar para o filtro, e do filtro para os carburadores. Ou seja, se eu lhe corto os respiradores, se eu lhe tiro estas peças todas, com o radiador que está ali, com tudo isto, o ar não vai chegar aqui, e o ar que chega é muito pouco. Ou seja, eu tenho aqui um filtro de ar que posso usar internamente nesta moto, porque o que realmente estraga os filtros, mais do que vem aqui dos carburadores, da sujidade, é a sujidade que vem de fora, é o ar que o motor precisa, que vai-vos sujar o filtro. Ou seja, se eu cortei os respiradores, se eu tirei esta treta toda, é assim, não dá para a gente ir a andar sem um depósito para ver o ar que entra aqui, mas é nenhum, é quase nenhum, é nulo. Ou seja, este filtro pode estar aqui eternamente, nunca se vai estragar, meu. E é isso que eu não entendo, meu. Vão cortar os respiradores, tiram esta treta toda, e então agora o ar entra como? Não entra. Depois é assim, isto é uma moto de carburação, é uma moto que precisa, claro, precisa de ar, combustível, e depois a malta mete ponteiras de rendimento, como esta Devil, que aumenta logo o consumo. Isto aumenta logo o consumo, assim, é uma ponteira de rendimento. Eu agora já está aqui fixado,
A única coisa que falta é que, como o homem lá de cima, o Décio, não tinha tempo de me retificar isto agora, eu voltei a montá-la. Como vêem, ela fica aqui sobressaída, mas ela agora vai lá, ele vai retificar aqui à medida da ponteira e pronto. E este apoio vai ficar para esta ponteira, que já está aqui fixado com os parafusos, só falta depois retificar aqui à volta para ficar como deve ser. Eu vou-vos explicar porque é que eu escolhi Devil. Primeiro, porque Devil, esta ponteira, eu tenho ali a referência, eu não sei se consegue ver, mas não, isto aqui é muito escuro para conseguir ver. Tem aqui, ela é uma Devil e depois tem aqui a referência dela. Eu vou-vos explicar porque é que eu escolhi uma Devil em vez de uma Akrapovic, por exemplo. Porque a maior parte das Akrapovics que andam aí são motas, são ponteiras feitas para as motas recentes, ou seja, motas de injeção. E eu não digo que não tenha o mesmo rendimento aqui, mas é mal empregada para uma moto de carburadores. Então eu tentei procurar uma ponteira que fosse mais ou menos equivalente ao ano da moto, para poder também dar um certo rendimento à moto. E pronto, eu na altura que estas motas saíram, ainda hoje a Yoshimura é muito usada, mas era Yoshimura e Devil, era o que se usava mais e dava bons rendimentos à moto. A única contrariedade que a Devil tem é a forma como eles fazem o miolo das ponteiras, por isso é que elas fazem muito barulho. Mas isso é também uma coisa facilmente contornável. Vocês adaptam aqui por dentro da ponteira, se for preciso, um bocado de malha de vidro e ela passa a fazer menos barulho. Vocês notam logo, não faz aquele ronco tão grave. Isto para quem não gosta do barulho como eu, para quem gosta de barulho, isto é uma ponteira que coisa. E essa foi mais ou menos, foi por isso que eu optei por uma dela. Eu não estou aqui a dizer que a moto é de 95, porque às vezes uma pessoa tem que explicar para quem ouve também não perceber mal e dizer, olha, aquele está a dizer que só as ponteiras antigas é que rendem. Não. Eu é que acho que uma Akrapovic, pelo preço que ela custa, é mal empregada para esta moto, porque a maior parte delas isto é como as motas avançaram, as ponteiras também. E vocês estarem a pôr uma ponteira, por exemplo, deste ano, nesta moto, não, ela vai render, mas é mal empregado o dinheiro que vocês gastam na ponteira para uma moto de carburadores. E é isso mais ou menos que eu estou a ver se eu me consigo explicar. É para quem tem dinheiro e pode despejar, faça como entender. Eu só achei que pronto, se fosse a BMW, sim senhor, valia a pena estar a investir numa ponteira dessas recentes. Agora uma moto antiga como esta. E depois esta ponteira também foi um bom negócio, por isso eu acho que foi um bom negócio, por isso que ela me saiu, então eu optei pela Devil. Eu sei que há muita gente que não gosta da Devil, diz que a Devil é só barulho. Não é só barulho, é assim, há ponteiras boas. Eu agora não sei se consigo tirar aqui a referência, mas vocês vão ver a referência desta ponteira. Esta ponteira era de topo. Na altura que elas saíram era de topo mesmo. E eu adorei, aliás, eu senti logo a diferença. Eu montei a ponteira na moto, fiz a afinação do carburador, eu notei logo a diferença nela, na resposta dela, porque este só tem uma válvula, este é o SC28, este motor só tem uma válvula, e assim abre às 3000, redline logo. Foi por isso que eu não fui para a 919, porque a 919 já traz duas válvulas. Já abre, se não me engano, é às 6 e depois é às 9, ou é às 13 e às 9. Mas eu acho que é às 6 e às 9000. Depois das 9000 é que vai a redline. Isto são opções. Apesar da 919 ser um motor mais potente, eu optei assim. Para alguns de vocês pode parecer estranho, porque olham para aqui e dizem, ele está a dizer que não tem 919 e tem aquela tampa, mas é assim, esta moto, como eu disse, está muito modificada, não convém olhar para ela e associá-la a um modelo, porque, por exemplo, o quadro realmente é de 95, é de uma moto de 95, mas
vocês olharem para a frente dela já é de 97. É aqui muita coisa. Algumas coisas foi o antigo dono que mudou, outras já fui eu e eu tenho feito essas mudanças, tenho arranjado bons negócios. A vantagem de ser eu montado é uma grande vantagem, porque um gajo não gasta dinheiro na mão de obra. E também era complicado estar a ir a uma oficina e levar as coisas, olha, não também isso, faz favor. Então, isto é bom, meu, olha, agora vou-vos mostrar as mudanças que eu fiz. É assim, eu arranjei agora aqui uma bancada, tem um bocadinho mais de condições, já tenho aqui as ferramentas aqui. Por exemplo, estes trabalhos de desmontar estas pecinhas como que eu estava com uma fuga aqui na torneira do combustível, já dá jeito de desmontar e ter as coisinhas aqui ao pé e não sei o quê. Por isso é que eu vou me entretendo, e por isso é que eu vos digo, eu estou habituado a montar e a desmontar, eu sei que o tempo que demora para se desmontar a moto para chegar a um problema. Quando as pessoas, quando vão a uma oficina e se esticam na mão de obra, eu fico full. Pago, mas depois para lá ir outra vez, é só mesmo, se não tiver condições de fazer aqui, ou se tiver daquelas, tipo aquele problema que ela teve da outra vez, que era isto tudo entupido, e eu estava já a desesperar, e ela enrolava e desligava um cilindro, e caraças, e já estava desesperada, então, quando a gente chega àquele ponto, já não consegue raciocinar, mais vale dar a moto a alguém. Que alguém chega de fora, vê logo as coisas e realmente é uma cena muito simples e tem tudo a ver com o sistema de filtro que fizeram aqui, com esta treta que fizeram aqui. Isto não é nada. Isto a única coisa que dá é o ar não chega ao motor. E depois o ar não chega ao motor, é só combustível, ela começa-se a engasgar toda, a atrofiar toda e depois aí lá vai o Tony pagar para pôr isto como deve ser. Então, eu agora, em princípio, o filtro já vem na terça-feira, aquele filtro, os respiradores, que eu era para comprar uma caixa de filtro completa, mas eu optei por ir à onda. Aquele é 20 euros, os dois respiradores, eu mandei vir os dois respiradores. Agora estou em conversações com uma central de peças em Leiria, é uma linha grande, a ver se eles me conseguem arranjar o air deflector, mais o outro plástico que fica aqui e pronto, o sistema de ar fica reposto e pronto. Eu não percebo, sinceramente, isto são coisas que ficam escondidas, eu não percebo porque é que as pessoas tiram e mandam fora, porque a maior parte deles é engraçada, a maior parte das motas estão a vender no OLX, montes de malta não tem estas porcarias, não sei porque é que as pessoas tiram isso, se fosse tipo os piscas, que é umas batatas aqui que fica feio e um gajo, eu vou tirar os piscas de origem, isso ainda entendo, agora tirar coisas que estão escondidas, que tem uma função para o sistema da moto, faz-me bué da confusão, sinceramente faz-me bué da confusão, eu não percebo o que é que esta peça aqui estorva para as pessoas irem a correr tirar e depois quando vão vender a moto nem sequer têm as coisas, que é o mais engraçado. Eu por exemplo, lembro-me a minha 400, aquela que tive o acidente, fartei de tirar coisas, mas no dia que, tudo bem que ela estava acidentada toda partida, mas no dia que eu vendi o salvado, essas peças entreguei-as todas à pessoa que ficou com o salvado. E sorte foi eu ter uma sorte, porque as carnagens estavam todas tiradas, estavam todas inteirinhas, não tinham riscos, piscas, espelhos, manómetros não, estavam na moto, mas esse tipo de coisas estava tudo guardadinho. E agora não percebo porque é que as pessoas tiram determinadas coisas, e depois vão vender a moto, já não as têm. E sinceramente, este sistema de filtro, mas esta moto não é a única. Eu lembro-me a GSX-R a 600 que umas entradas de ar aqui fazem a mesma coisa. Eu não sei onde é que essa malta não vai buscar a ideia de tirar os respiradores, faz alguma coisa demais à moto. Nem sei onde é que foram buscar essa teoria. Aliás, se tivessem o cuidado de pesquisar acerca de motores de combustão, chegavam à conclusão que aquilo que estão a fazer não estão a ajudar, estão a atrofiar a moto. Mas pronto, não vou bater mais nesta tecla.
eu agora vou parar o vídeo só para desmontar algumas coisas, que é para quando voltar ser logo a fazer, não estar aqui a perder tempo a desmontar.